começando agora mais um Desvio de Retina, sempre ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje estamos com ele, o homem entre os homens. Não, eu vou até dar uma carteirada aqui. O cara é cantor. Caraca, você começou com um cantor, rapaz. Você cara... Ah, não, eu falei primeiro a sua paixão, né? A minha persona tá muito mal construída. Vou recomeçar. Cantor, empreendedor, crossfiteiro, funcional, sei lá, o cara, um ser em movimento. Já foi jornalista, radialista, apresentador de TV, sei lá, velho. Sei lá, Theo Taveira, vocês ficam com essa aí. Fala aí, galera. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, João, acompanhando o seu crescimento. Obrigado de verdade pelo convite. Vitão, prazer te conhecer. Prazer, valeu cara. Demais, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando dessa energia com gente que está criando coisa nova. Para mim, é o maior prazer. Que legal, cara. E vamos lá, vamos falar um pouco aí das coisas. Eu falei primeiro sobre de cantor, né? Mas me contei, o que foi esse negócio que você já teve uma banda, né? Uma coisa assim, gravou pelo Brasil inteiro? Como que é o negócio? Quase isso, rapaz. Rodamos aproximadamente um estado. Não, cara, cantar sempre foi um hobby para mim desde molecão, assim, desde criança mesmo. Meu pai me conta que eu, quando era criancinha, ficava no chiqueirinho. Naquela época as pessoas colocavam crianças em chiqueirinho, hoje em dia não pode mais. Mas eu ficava no chiqueirinho e aí a gente tinha um papagaio, assim, o papagaio cantava e eu cantava com ele. Meu pai me disse que era desde criança mesmo. Aí eu fiz coral na minha infância e aí um belo dia, bom, enfim, tocava violão com meu irmão também tocava e tal. E aí esse negócio da banda já passando assim lá para frente na linha cronológica, eu tava ali com os meus 20, 21 anos e tal, e conheci o Bruno Dias Fernandes, um cara que é um irmão para mim hoje. E a gente começou violão e voz ali, fazer barzinho e tal, porque também era uma paixão dele, não canta nada. Aliás, não canta nada até hoje. E aí, hoje que ele é profissional, ele continua não cantando nada. Mas você sabe que isso não tem nada a ver com sucesso aqui no Brasil, né? Não, cantar bem, né? Absurdamente. E ele sabe escolher os cantores que estão ao lado dele. Porque naquela época a gente começou. E aí depois naquela época ele me escolheu, né? Hoje em dia ele sabe escolher. Hoje em dia ele escolheu coisa melhor. Mas aí a gente começou a tocar em barzinhos em Campinas, Barão Geraldo e tal, aquele público universitário e tudo mais. E foi um período muito tesão, assim. Foram 4 anos da Maria Palheta. A gente chegou a tocar não em vários estados, mas em alguns lugares legais em São Paulo, região de Campinas, fomos um pouquinho mais para o centro do estado também, e foi muito massa. Aí eu vim para Goiânia pela primeira vez em 2012 para trabalhar na Record, e aí me despedi da Maria Palheta, foi um momento meio triste ali, aquela despedida daquele sonho nosso, mas eu sabia que o meu negócio era ser jornalista, inclusive por ser cantor, eu não tenho a melhor das vozes, assim, minha voz fica rouca muito fácil, e estava até me atrapalhando no dia a dia do trabalho, porque eu cantava, ficava rouca, no dia seguinte ia gravar, e aí a voz estava rouca e tal, meus chefes começaram a perguntar, porra, isso aí tá atrapalhando e tal. Mas enfim, vim para Goiânia e a Maria Palheta continuou. Hoje é uma banda maravilhosa, com um monte de música autoral, fazendo sucesso, várias pessoas conhecem em Campinas, os caras já gravaram, já produziram DVD com o Rick Bonadio, os caras estão super bem, e agora, inclusive, no mês que vem eles lançam histórias e canções, inclusive, para todos vocês que estão nos ouvindo. Vai lá, Spotify, Deezer, Maria Palheta, tem canal no YouTube também. Os caras são foda, eu sou fã demais. E hoje o cantor é apenas 474, 1000 vezes melhor do que eu. Graças a Deus. Eu já conferi, ele é bom mesmo. Ele é muito bom. João Domene, um beijo, Joãozinho. Você que produziu o documentário, vocês estavam fazendo um documentário, né? Eu tava vendo nas redes sociais. O Bruno é um cara muito bem relacionado, um cara muito querido e tal, e uma das principais características do Bruno, aliás, aprendi demais com ele nessa minha jornada de empreendedor, é que ele é um cara que conecta pessoas muito, assim, ele tem essa facilidade. E aí, eles estão agora no lançamento, né, no projeto, na campanha de lançamento de Histórias e Canções, que é um álbum, meu irmão, na moral mesmo, não é porque a Maria Palheta é uma banda que eu tenho um carinho especial. A música de trabalho, que chama Histórias e Canções, é uma puta de uma música, e os caras vão lançar esse álbum no mês que vem, e aí a gente está fazendo algumas ações de ativação, porque o Bruno reuniu esses amigos dele que trabalham com marketing e tal, e aí eu me ofereci para dar de presente para eles um documentário, uma websérie, na verdade, Histórias das Canções. Então a gente está gravando episódios, cada um deles fala da história, como foi
criar cada uma daquelas canções que estão no álbum. Então está sendo muito legal, um trabalho lindo, estou adorando fazer. Estou assim, fudido, porque eu não tenho tempo, mas às vezes eu passo madrugadas para fazer e está sendo demais. Pô, que massa, cara. Então agora você já não trabalha mais com jornalismo? Cara, eu acredito assim, Vitão. Eu até gravei um conteúdo esses dias, no Dia do Jornalista, que foi 7 de abril, eu gravei o seguinte conteúdo. Eu ainda sou jornalista, porque existe uma coisa assim no jornalismo, eu não sei se o João já viveu isso, eu sei que o João é jornalista, mas não sei se o João já viveu isso, porque... Publicitário. Você é publicitário? Sou publicitário. Aí na área que é jornalista. É. Né? Os jornalistas têm uma coisa assim de você ser o jornalista da redação ou você ser o jornalista da assessoria de imprensa, do corporate. Então é como se existissem os jornalistas mais nobres, que são aqueles de redação, porque fazem jornalismo raiz, e tem os jornalistas que estão do outro lado, do lado sombrio da força. Eu até brinquei isso no áudio lá, no conteúdo que eu gravei. E eu acredito que eu ainda seja jornalista, viu, João? Porque eu estou aqui, além de fazer o trabalho dentro da agência e de contar histórias, que é uma coisa que jornalista faz, eu estou aqui todos os dias transmitindo a minha verdade, eu estou relatando os fatos sobre a minha perspectiva e não sobre a perspectiva de uma empresa que está atrás de mim, que por isso tem interesses. Então, eu acredito que eu sempre serei jornalista. O que eu não sou mais, até segunda ordem, é repórter. Isso eu deixei de ser depois de 13 anos sendo repórter. Hoje eu estou fazendo uma outra pegada, tenho uma agência de comunicação focado no storytelling, né, em marketing de conteúdo, e estamos nesse trabalho contando história de muita gente massa por aí. Uma coisa legal, né, que eu acho até curioso, você acabou por optar por duas coisas que pedem muito, né, para você, né, porque você optou por ser jornalista, que eu tô dizendo, vamos até falar sobre o caminho que você fez, que eu tenho muita curiosidade para saber como que funciona, porque para você chegar onde você chegou, né, como um apresentador de um telejornal, né, como que era o nome de Goiânia, não é? Era o Bom Dia Goiás. Tem o Bom Dia São Paulo, eu apresentei durante algum tempo o Bom Dia Goiás. Isso. E você optou por duas coisas que pedem muito, né? A música também ela é muito egoísta, né? Ela te exige muito para que você chegue no topo, né? Assim como o jornalismo, né? E eu queria saber, assim, qual foi sua caminhada para chegar até isso? Eu acho que você tá vivendo o seu ápice agora, você tá empreendendo, isso tá mudando, assim, fazendo do seu jeito, né? Mas como que foi seu caminho até chegar lá? Se alguém, por exemplo, meu sonho é ser pensa assim, William Bonner, né? Qual que é o caminho que ele tem que traçar para chegar até aí? E o que você talvez abriu mão na sua vida para conseguir chegar até aí? Aí você fez a pergunta certa. A primeira coisa para a caminhada dentro da mídia, da imprensa, e aí não é só a televisão, são todos os veículos mesmo, a primeira coisa é uma resiliência bizarra. Você tem que ter um sangue de barata do caralho, às vezes, porque é muita cobrança. Você abre mão de muita coisa. Você abre mão de passar Natal com a família, você abre mão de viajar no carnaval com os amigos, você abre mão daquelas viagens incríveis que você fica acompanhando no Instagram, que a galera tá fazendo no final do ano. Então, é uma parada que tira muito de você. Então, acho que a primeira coisa que fez parte da minha trajetória, embora eu não me considere um jornalista eu não me considero um jornalista que chegou ao topo, mas eu acho que eu cheguei a um nível legal. Então, acho que dentro da minha caminhada, o que eu acho que eu sempre tive foi muita vontade mesmo. Então, assim, quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar no meu primeiro veículo, que era um jornalzinho em Piracicaba, chamado A Tribuna Piracicabana, que eu entrei lá porque eu fiquei enchendo o saco do chefe lá. Um belo dia ele falou, tá bom, entra aí, eu te pago uma ajuda de custo R$200 e você faz as notinhas do jornal aí. Então, desde esse início, foi muita encheção de saco, eu tinha muita vontade. Eu estava 1 ano na faculdade, até menos, eu já queria trabalhar. Eu tinha muito tesão nisso. Então, acho que o tesão e a vontade e a entrega mesmo foram parte desse processo. Aí depois eu acho que tem algumas coisas que são importantes também. Tem determinados momentos que você tem que fazer a seguinte escolha dentro de um estilo ali, dentro de uma empresa. Você vai seguir um padrão ou você vai seguir o seu próprio jeito? Seu próprio jeito pode ser uma coisa que nunca ninguém vai gostar muito e aí você cai no esquecimento ali e fica sendo um repórter qualquer dentro de uma redação. Ou então você pode brigar por fazer do seu jeito. Eu, em determinado momento da minha carreira, eu percebi que eu nunca seria um repórter padrão. O jeito que eu falo, o jeito que eu narrava meus textos, a forma como eu construía. Eu nunca fui, tipo assim, a Globo nunca gostou de mim. Quando eu fui trabalhar na TV Anhanguera, a Globo mesmo, o padrão Globo,
por mais que dentro da casa todo mundo falasse, não, você manda muito bem, barará. A Globo em si nunca me quis, mas eu consegui me destacar dentro das emissoras, assim, tirando a Globo, consegui me destacar por fazer um estilo muito próprio. Então, assim, trabalhei em várias emissoras, na Record eu fui correspondente internacional por 2 anos, e eu conseguia fazer o meu estilo dentro dessas emissoras. Então, eu acho que é isso, é acreditar muito que você pode fazer uma coisa diferente. Ao longo dessa jornada, para finalizar aqui, durante, assim, muitas e muitas vezes eu fui abordado por colegas mais jovens do que eu, dizer, cara, como é que você escreve esses textos? Como é que você pega nossa, de onde vem sua inspiração? E nunca foi muito uma questão de inspiração. Eu sempre olhei para uma reportagem e tentei fazer muito diferente, eu sempre tentei me desafiar. E com isso, tudo que eu consegui dentro das redações, além das vitórias que eu alcancei naturalmente, foi assim, a pecha de ser um repórter lento, que nunca conseguia fazer ali 3 VTs numa manhã só, porque eu acho que ninguém deveria ter que fazer 3 VTs. Então, fazer um, porque eu queria fazer aquele melhor, aquele no capricho. Então, cara, caminho dentro de televisão é uma loucura, é uma briga de foice e tal, porque tem muito ego, né? As pessoas querem demais aquilo, querem demais aparecer em televisão. Então, você tem que reunir um pouco dessas coisas todas, botar na sacola e ir caminhando. E aí, para terminar, eu acho que eu consegui fazer um bom caminho. Eu, como eu disse, fui correspondente, foi uma experiência espetacular para mim. Viajei vários países, vários continentes, fiz reportagens muito loucas, desde, sei lá, a final de Champions League, que eu cobri 2, até um vulcão em erupção na África. Cacete. Que eu consegui fazer. Eu lembro daquele filme do Jim Carrey, sabe? Que ele é um repórter e tá caindo o mundo atrás dele, ele tá assim: senhoras e senhores, aqui caiu um meteoro aqui atrás. Eu nunca fui desse, cara. Eu sempre fui o cara que falou assim: senhoras e senhores, eu tenho que pegar no meteoro. Se ele tá aqui tão perto, eu não vou passar sem encostar nele. Então, eu acho que isso também foi uma das coisas assim, que ajudaram, porque eu sempre fui bem humano nas matérias mesmo, eu sempre quis fazer parte daquilo que eu estava vivendo. E eu acho que isso é importante, conheço muitas pessoas que fazem isso, que é fundamental. Então, eu acho que eu fiz uma carreira legal e eu não me arrependo nem um minuto de nenhum dos natais que eu perdi, de nenhum dos réveillons, carnavais e tal, embora eu adore carnaval. Eu não me arrependo de nada absolutamente, porque eu acho que todas as dificuldades e vitórias me fizeram quem eu sou hoje e me deram a bagagem necessária para ter coragem e capacidade de empreender. Então, para mim é muito importante. Oh, que foda, cara. Que baita história, hein? Mas você tem alguma, inclusive, você tem alguma história, assim, qual foi a história mais louca, assim, que você cobriu na reportagem ou uma viagem muito louca que você fez? Moleque, a gente poderia passar, assim, de verdade, uma manhã toda falando sobre essas coisas. Eu tive momentos muito loucos, assim, que para mim, por exemplo, eu entrei vou falar um pouco de uma coisa que foi muito marcante. Eu entrei no jornalismo porque eu sou muito corintiano, eu sou muito menos hoje, na verdade, mas eu era corintiano roxo quando eu era criança. E adolescente e tal, desses de brigar com os outros, de bater nas coisas quando o Corinthians estava perdendo, dar murro nas coisas, essas bobagens. Que a gente faz quando é mais bobo. Ficar brigando porque os caras lá que ganham 500 mil por mês, então... Mas eu já fui meio assim também, mas de brigar não, mas já fui exagerado já também. Pois é. Você torce pra que time, João? Palmeiras. Aí... Antigamente a gente nem ia fazer esse podcast aqui, né? Não, Palmeiras, deixa quieto, tá caindo a ligação. Desliga. Tá caindo a ligação aqui. A Thaís tá tendo uma crise ali, eu vou ali. Em 99, cara, foi 99 ou 2000, o do Marcelinho contra o Marcos. Aquela foi uma das maiores decepções da minha vida. Quando o Marcelinho bateu aquele pênalti e o Marcos pegou ali. À direita ali ainda. Exatamente. Aquilo lá foi pesado pra mim. Enfim, eu era desse que sofreu muito. E aí eu queria muito ser repórter de campo. Meu sonho era ser repórter de campo. Eu passei a querer isso. E foi isso que me levou ao jornalismo. E eu fui repórter de campo durante 1 ano, que foi meu segundo ano em televisão, ainda muito foquinha. E eu foi legal, cobri a Guarani e Ponte Preta, tive chance de cobrir... Você falou o quê? Muito foquinha? Foca. O que seria muito foquinha? Foca é o apelido carinhoso do... Não, Foca é o iniciante do jornalismo. É o aprendiz do jornalismo. É o jornalismo. Grande foquinha. Lembra do Foquinha do Cruzeiro? Essas referências estão ficando perdidas no tempo, são coisas mais antigas. Mas, enfim, o Foca é o jornalista iniciante. Então, nas redações, antigamente, as pessoas tinham aquela matéria bucha, entrega lá para o Foca. Então, quando eu ainda era um repórter iniciante, um Foca, eu cheguei a cobrir esporte. E aí, depois, como correspondente, alguns anos depois, aí eu saí da questão do esporte, achava repetitivo,
treino, achava aquilo muito chato. E aí saí e fui viver o jornalismo hard news mesmo. E aí quando eu fui correspondente, cara, eu fui cobrir uma final de Champions League, que foi Barcelona e Juventus. Essa final foi em Berlim, em 2015. E aí eu fui para Berlim e passei alguns dias em Berlim, porque a final da Champions League não é simplesmente um jogo, é um evento. Então a cidade onde acontece, ela tem eventos paralelos ao jogo durante vários dias. E aí nesses dias de evento ali na final da Champions, eu já tinha feito a cobertura de uma que tinha sido em Lisboa, que era a cidade onde eu morava. E aí no ano seguinte eu fui para Berlim. A primeira foi Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa. E aí depois foi Barcelona e Juventus. Aí eu fui para Berlim e, cara, eu tive a oportunidade de cobrir, assim, coisas que eu nunca imaginei, porque, por exemplo, teve um jogo de estrelas ali, sênior, tipo um jogo dos velhinhos ali. E nesse jogo dos velhinhos, tinha Trezeguet, Davids, Thuram, Vieira, Zidane. E esses caras estavam jogando num campinho, assim, pequenininho, e eu tava ali, tipo, encostado numa grade, vendo eles jogar no Campinho Society. No final, eu entrevistei os caras e tal. E aí eu não consegui entrevistar o Zidane, porque o Zidane tinha muita gente em volta dele e tal. E eu fiquei super frustrado com aquilo. Aí no dia seguinte ia ter um outro evento, que era o lançamento de uma chuteira da Adidas, e o Zidane era o garoto propaganda dessa chuteira. Tudo isso lá em Berlim. Aí fomos correndo, eu e o Fábio Oliveira, meu cinegrafista na época, correspondente internacional, um cara maravilhoso, carioca, fantástico. Muito puta jornalista, puta imagem, aprendi muito com ele. Foi um dos caras que despertaram em mim essa paixão por fazer imagem mesmo. Aí a gente chegou lá no evento e tinha, assim, a imprensa internacional inteira em volta do Zidane. E mais uma vez eu falei, porra, cara, não vou conseguir entrevistar o Zidane, vai tomar no cu, né, de novo. Isso. Aí, desolado, encostei lá. Aí o Zidane terminou a entrevista com a galera e foi passando, assim, mais ou menos uns 10 metros de mim. Eu falei, vou perder nada mesmo, lancei um Zizu. Zizu! Aí ele, tipo, olhou pra mim, aí eu peguei, balancei o microfone assim, aí ele olhou para um assessor e falou, beleza, foi lá. Aí eu perguntei para ele, aí ele, tipo assim, ele foi chegando em mim, eu olhei pro Fábio, me liga essa porra dessa câmera, meu irmão. A gente vai fazer uma entrevista, a gente vai fazer uma exclusiva com o Zidane aqui, caralho. Aí o Zidane encostou, aí eu falei, a gente vai conversar em que língua, assim? Perguntei em inglês para ele, você quer responder para mim? Aí ele falou, não, pergunta em inglês que eu respondo em francês, depois você traduz. Porque ele fala muito bem espanhol e francês, inglês ele não fala muito. Uhum. E, cara, aí um repórter cinematográfico do Estadão, correspondente, tirou uma foto, que eu perdi essa foto, nossa, por incrível que pareça. Tirou uma foto que eu tô com a mochilinha nas costas, assim, com o microfone. Ele pegou e tirou uma foto de lado, eu estou quase que babando, e assim, o microfone. Pô, e conversando com os Zidane. Muita oportunidade, né? Porque tava todo mundo em cima do cara e de repente você sozinho com ele entrevistando. E eu falei com ele uns 5 minutos, assim. Cacete. E muito marcante. Essa parada de ter ido lá para Cabo Verde, que é um país lusófono lá, onde se fala português, é um arquipélago, e uma das ilhas chama Ilha do Fogo. E de tempos em tempos, a ilha ela é completamente devastada por um vulcão que tem lá. Caramba. E as pessoas continuam morando lá, porque elas usam o solo que fica muito fértil depois que a lava passa e seca, e eles meio que aceitam que logo, logo o vulcão vai vir, vai devastar tudo, e eles começam de novo. Então é uma história muito linda de relacionamento com aquele gigante, e aí teve uma erupção, devastou a cidade, e eu fui lá, essa matéria eu tenho guardado. E foi muito louco, eu tenho até a pedra aqui, eu peguei uma pedra vulcânica que tinha acabado de esfriar, ela estava ainda saindo fumaça, eu tenho aqui guardado. Caramba. Então eu fiz muita coisa, cara, assim, como... Quando eu olho para minha carreira e penso tudo que eu fiz muita coisa. Eu cobri o impeachment da Dilma, eu cobri, assim, do início ao fim em várias cidades, fiquei meses em Brasília cobrindo. Cara, eu cobri muita coisa, eu fiz parte de muita coisa legal, muita coisa triste. Cobri o acidente da Chapecoense, passei vários dias em Chapecó. Eu fiz muita coisa boa. Então, eu posso dizer que eu tirei do jornalismo tudo que eu podia tirar e o jornalismo me deu tudo que ele podia me dar. Por isso que o hard news, a vida de imprensa deixou de ter muito prazer para mim, por isso que eu parti para uma outra. Sim, com certeza. E como é que era nessa vida de repórter assimilar todas as informações que você tinha, assim, de repente? Porque, assim, eu vejo hoje, a gente vivendo no meio dessa pandemia, você liga a televisão, é aquela notícia e, sabe, é notícia ruim atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim, e nada parece que melhora, nada parece que resolve. Eu queria, esses dias eu tava até me perguntando, como é que deve ser na cabeça de um repórter, de alguém que tá ali, na frente dessas informações, assimilar isso e conseguir lidar com esse tanto de informação a todo tempo, né? Porque vocês não param. Falou bem.
Falou bem. Às vezes você tá ouvindo CBN no rádio, por exemplo, você vê o cara só tá falando de Covid. Tipo assim, o cara deve ficar exausto também. A cabeça dele fica exausta, cara. Nossa senhora. Rapaziada, confesso que essa pergunta é interessante porque a pandemia e o relacionamento da imprensa com a pandemia foram coisas que me ajudaram a dar o empurrãozinho final. Porque eu sou de uma época ainda em que ser repórter, ser jornalista de uma emissora de televisão era uma coisa legal, assim. Era legal não apenas porque a função é legal e continua sendo animada e tem uma adrenalina envolvida e essa coisa do deadline e tal. Mas era legal também porque tinha um certo respeito das pessoas. Então, da mesma forma como vocês estão aqui me perguntando, e aí eu vejo que o olho brilha, né? Porque essas histórias e tal, isso era uma das coisas mais legais de fazer parte. E hoje, por essas questões políticas todas, essa imbecilidade que a gente está vivendo no país hoje, essa inversão de valores, assim, a informação virou a vilã, né? O legal é não ter informação, o legal é você viver dentro da sua bolha, só tendo as informações ali que te interessam e tal. Então, ter acesso à informação virou uma coisa meio demodê. Então, o relacionamento com a pandemia foi uma coisa que me fez também sair, porque realmente muito desgastante. Não que os jornalistas sejam cavaleiros de armadura branca, heróis e tal, mas de fato a gente está passando informações ali para ajudar as pessoas, né? Que a gente está mostrando onde você vai fazer a vacinação, né? Qual hospital tem vaga. Óbvio que tem um alarmismo, né? Porque também existe uma linha editorial, existe uma escolha, existe uma forma de abordagem dentro da Globo que é diferente da que se faz na Record, por exemplo. Existem recomendações, fale disso desse jeito. Mas se você tirar essa coisa empresarial do pacote e levar em conta que o repórter está ali passando informação, a gente tinha que ser, no mínimo, respeitado, né? Então, por causa desse ambiente que a gente vive hoje, estava cansativo, viu, Vitor? Respondendo diretamente a sua pergunta. Estava cansativo essa parte final, muita ofensa na rua, muita dificuldade para fazer o nosso trabalho, até um certo medo, até certo ponto. Você estava ali, você tinha medo de alguém invadir a tua imagem, te empurrar, até brigar com você. Então, assimilar informações, do ponto de vista técnico, para nós é mais tranquilo, porque você passa a viver uma imersão. É a mesma coisa de eu perguntar para você sobre música. Você vai ter tudo isso na ponta da tua língua. Se a gente for falar sobre tirar um som, vai sair com muita fluidez de você, porque você vive isso, faz parte da tua vida, é um hobby que você tem. Para mim, aquilo era viver, eu vivia aquelas informações, eu acordava e dormia lendo sobre aquilo. Então, assimilar as informações e fazer isso com uma certa repetição, atualizando, nem é difícil. O difícil mesmo estava sendo lidar com todo esse contexto que estava girando ao redor. Então, cara, o jornalista ele tem que vestir uma certa armadura e entender que ele tem ali uma missão, a missão dele é informar. Então, às vezes, é uma informação gostosa de passar, uma cobertura deliciosa de fazer, como, por exemplo, uma final de Champions League. Às vezes é um saco, como ficar repetindo, tendo... Sabe o que mais me incomodou no final? Eu odeio hipocrisia. Então, eu odeio hipocrisia. E eu, como um ser humano, eu tenho as minhas escolhas particulares sobre como eu lido com pandemia, sobre como eu lido com isso, com aquilo outro. São as minhas decisões particulares. Mas elas, muitas vezes, não são coincidentes com as decisões da minha empresa. Então, muitas vezes, para mim, como apresentador especialmente, era muito chato ficar dando bronca nas pessoas no ar. Porque a gente, sabe assim, poxa, saia não sei o quê, poxa, você que está no ônibus, use a máscara, não sei o quê. Cara, me colocava no lado da outra pessoa ali. Imagina como deve ser para uma pessoa que está pegando um ônibus lotado, que já é um puta de um desrespeito, tem que ficar ouvindo um jornalista ali no jornal falar que não pode. Cara, ela tá indo ali para o fato é que não é uma escolha, né? Não era uma escolha. A pessoa não fala porque ela quer. Ela levar comida para as pessoas e tal. Então, para a família dela, para alimentar a família dela. Então, assim, quando chegou nesse patamar, quando chegamos nesse ponto, aí eu já estava com o meu saco bem cheio. Então, foi difícil para mim. Tanto foi difícil que foi o empurrão que faltava para eu fazer essa transição. É isso. Pô, cara, mas deve ser bem complicado mesmo, né? Você ter que lidar com tudo isso e, além de tudo, numa situação nessa que a gente está vivendo hoje, né? Tem que desviar do gado no caminho ainda. Não é fácil. Cara, se colocar numa postura de paladino da justiça, de defensor da verdade, e de ficar dando bronca das pessoas, eu acho isso um saco, velho. Um saco mesmo. E é uma coisa muito do apresentador, porque aí vem o editor e fala assim,
Ó lá, vai lá, se posiciona aí, segura no comentário aí um minuto e meio que a gente está preparando outra reportagem, comenta aí. E a vontade de comentar é uma, né? De comentar uma coisa. Você tem que comentar outra, porque você sabe que aquela primeira lá vai dar... E como que é aquela relação? Eu tenho essa dúvida, porque assim, como que é a relação com o ponto? Porque para mim é bizarro, porque você tem que ter uma cabeça multitask, né? Porque você tá olhando o teleprompter ali passando o que você tem que falar. Aí no seu ouvido tá o diretor de produção falando alguma coisa para você fazer e você ainda tem que se comunicar. Como que é isso? Espirra, assovia, tosse? Tudo mesmo. Moleque, essa parte aí é uma parte difícil da apresentação mesmo, não vou mentir. Mas você pega o jeito, você entende, você passa a ficar com o seu awareness ali bem afinadinho, você entende que você está no meio de um comentário e o teu chefe pode falar com você a qualquer momento. Mas o que acontece? Eles não... Existe, obviamente, um certo cuidado, porque todo mundo que está ali do outro lado sabe que atrapalha. Então, às vezes eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, João, você está aqui apresentando o podcast. Vamos supor que você tem um diretor que está te ajudando na condução dessa entrevista. Você está ali fazendo uma pergunta para mim, ele provavelmente só vai falar uma palavra que vai ser o suficiente para você lembrar. Por exemplo, você está me fazendo uma pergunta, ele vai dizer assim, fale sobre a Record. Então, é uma frase que vai entrar aqui dentro da tua cabeça e você vai enfiar dentro da tua pergunta. Então, não é que os caras ficam falando sem parar, eles falam palavras-chave. E aí, em alguns momentos, a gente realmente se comunica mesmo, porque aí está um VT no ar, aí você conversa mesmo por ali. Agora, uma coisa que melhorou bastante no jornalismo contemporâneo em relação ao antigo, é que antigamente existia uma formalidade excessiva e você sequer podia deixar transparecer que você tinha sido incomodado por alguma coisa. Era aquela coisa meio dura, aí o cara parava assim, e ficava aquele trem esquisito. Hoje em dia não, hoje em dia se alguém falar, você pode dizer assim, gente, peraí que meu editor tá me atrapalhando aqui no ponto, sei que, e dá uma risadinha e vai passar. Ainda mais num jornal de 2h30, um jornal local. Obviamente que no Jornal Nacional você não vai ver o William Bonner fazendo isso. Mas num jornal local, um jornal de 2h30, um jornal que tem muito comentário, aí não tem problema, dá para brincar mais. Dá até para você dizer, galera, me confundi aqui, porque o pessoal começou a falar na Voz da Consciência. Eu imitava o Thiago Leifert e chamava de Voz da Consciência. Thiago Leifert, quando apresentava o Globo Esporte, ele chamava de Voz da Consciência. Tem até um... Você estava falando sobre jornalismo diferenciado, né? Eu estava ouvindo também um outro podcast, né? Que tinha uma outra apresentadora que era de esporte também, que eu esqueci o nome dela. Mas ela estava falando sobre como que existiu uma certa época que existia um modelo padrão de repórter, né? O repórter nunca poderia ter tatuagem, nunca poderia ter um cabelo diferente, pintar o cabelo. Ela até estava falando... Ela não podia ter barba. Eu vivi a transição da barba. Eu era da época em que ninguém podia ter barba e, de repente, que todo mundo começou a poder e eu fui um dos que passou a ter barba. Passaram a ter barba. Muitos hoje. E ela tava falando, para homem também deve ser complicado, mas para mulher deve ser ainda mais, né? Porque, assim, é tudo uma questão da imagem ali também, né? Acho que é ruim para todos os lados, só que também deve vir coisas para mulher com mais exigências que você não entende muito bem qual que é a parada, né? E você falou sobre um repórter diferente, eu lembrei muito daquele cara, acho que ele fazia de casa na Globo, e ele era um cara diferentão, um cara doido, né? Acho que vocês devem saber quem é. Fazer esse de casa. Eu tô tentando lembrar, deixa eu ver aqui, ó. Você não é um apresentador? Você tá falando do Fernando que fazia o Bem-Estar? Eu acho que é Fernando, é o Fernando. Isso. Doidão mesmo. Que ele fazia o trimelique, a dança do trimelique, não sei o quê. Ele eu acho excessivamente doido. Excessivamente. Tinha dia que ele chegava na apresentação que você falava, a noite foi bem longa aí, compadre. Tá bem não, hein? Isso daí... não tá bem não. Mas isso é mesmo. Hoje em dia mudou. Mas retiraram ele, né? Jogaram fora ele, assim, né? Do nada, retiraram. Ele até fez um vídeo. Aconteceu alguma coisa, eu não me lembro mais. Ele falou besteira, né? Falou uma besteira absurda, ficou segurando a besteira absurda e tiraram ele, né? Bom, você pode perceber, quando o nego relaxa demais... é quando ele se lasca, né? Aquele Marcão do Povo, que hoje tá super bem, porque o SBT contratou e o cara apresenta lá o jornal, tem um salário alto, ele apresentava aqui em Goiânia, salvo engano. Você sabe quem é Marcão do Povo? Não sei, deixa eu ver aqui. Apresenta um jornal do SBT, um jornal nacional, apresenta cedo, bem cedo. E ele chamou a Ludmilla de macaca, alguma coisa do tipo. Mas não foi um tipo assim, sua macaca. Ele é nordestino, salvo engano, e depois ele argumentou que lá no Nordeste é normal você dizer esse velho macaco, ou essa velha macaca, como se fosse macaca velha, sabe?
E aí Esse é macaco velho, né? Tipo assim. tipo macaco velho. Aí ele relaxou demais, assim, e acabou falando isso e foi demitido na época que deu uma repercussão. Então, assim, descontração é uma coisa, mas tem que tomar cuidado porque você tá ali e hoje em dia vivemos a era do cancelamento, né? Então, Não, e tem vários, né? Você vê vários caras que estão ao vivo, assim, esquece que tá gravando e fala. Tem um cara super famoso também que era apresentador, que era jornalista também, um dos âncora, assim. E ele também, agora ele tá na CNN, salvo engano. Mas William ele falou, Vac. é, esse mesmo, babaca. Falou várias. William Vac já foi um caso bem mais sério. Não, né? e todo mundo falou que ele sempre foi assim, que ele falava várias, xingava todo mundo, era super um cara super mal educado. Ele estava numa entrevista, né, e achou que estava tudo ligado, de fato estava, mas alguém gravou ele falando, coisa de preto, né? Olha lá, fez barulho lá atrás, coisa de preto. Nossa. Vai tá lá na CNN, né? Qual que é o recado que isso passa, né? Não, a CNN virou, tipo assim, o fundo do quintal do coisa. Todo mundo que saiu, chamaram pra ir pra lá, né? Não tô dizendo assim, se é bom ou ruim o lugar, né? Não, se é bom... do quintal da galera. Porque assim, pegou todo mundo que saiu da Globo, SBT, Record, e falou, todo mundo foi pra lá. E foi também chamando, foi tirando, né? Foi tirando. Mas tem uma galera boa lá também. Que tem. Como é que ela chama? Gabriela Prioli lá, eu gosto bastante dela. Eu ia dizer aqui que eu acho que a CNN, embora seja como qualquer outra uma emissora com interesses e tal, isso não muda, isso são todas, mas a CNN faz uma coisa que é muito difícil de ver nas outras, porque a CNN promove debates entre diferentes opiniões. Isso é muito legal. E são opiniões realmente radicalmente diferentes. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo em outras emissoras. Não. Não se posiciona, né? A gente vê isso porque, por exemplo, até o Big Brother eles estão proibidos de falar de política, né? Então, assim, você vê que realmente as emissoras querem cada vez menos se posicionar. Não. Na verdade, elas se posicionam muito bem. Elas se posicionam muito bem, mas do jeito delas. Exatamente. Mas tem que ser do jeito delas, Bom, agora vamos sair um pouco dessa jornalismo e falar um pouco do presente, né? E aí, como que tá sendo para você essa nova fase? O pessoal não sabe, mas eu trabalhei uma época num projeto junto com o Theo, né? Foi até um prazer muito grande, foi bem legal. No meio da pandemia, a gente deu bastante risada junto. E como que tá sendo essa vida de empreendedor? Eu sei que você é o cara que se dedica bastante às coisas, mas como que tá sendo assim? É mais prazeroso que o jornal? Como que é? É diferente, né? Moleque, é muito diferente, não sei nem se a comparação assim é diferente do jornal, é diferente de qualquer coisa que não seja empreender. Porque você trabalhar para alguém, depois que você para de trabalhar para alguém, passa a trabalhar só para você, especialmente quando você não quer ser apenas autônomo, você quer ser dono de uma empresa mesmo, em que você vai ter outras pessoas, você percebe, cara, como é fácil ser funcionário. Como é fácil. Porque todos os dias você tem que acordar realmente com uma energia muito, muito direcionada para aquilo que você quer. Você tem que entender realmente que se você não se movimentar, a coisa não acontece. Então, até gravei um conteúdo sobre isso esses dias. Todos os dias eu converso com algumas pessoas diferentes. Eu estou sempre me comunicando, eu estou sempre falando do que eu faço. Eu estou sempre dizendo para alguém, pô, e aí, como é que tá a tua vida profissional? O que você está fazendo? Vamos conversar sobre negócios. Então, eu acho que a grande sacada da vida de empreendedor é a conexão. Porque quando você começa a falar para as pessoas do que você faz, você muda o mindset na cabeça delas. Porque até um determinado ponto eu era o Theo jornalista. Agora eu estou na luta para passar a ser visto pelas pessoas com outra persona, que é o Theo empreendedor, o Theo dono de agência, o Theo dono de produtora. Então, tem sido uma jornada espetacular. Tem dias que você não sabe como é que você vai pagar as pessoas que trabalham para você, muito menos como é que você vai pagar o aluguel, como é que você vai pagar tudo, as contas, e isso é uma energia muito louca, porque você não pode se dar o luxo de simplesmente ficar triste e falar, poxa vida, esse mês estou sem grana. Às vezes, quando a gente recebe funcionário, a gente faz isso, né? Tô triste porque eu tô sem grana, não vou poder sair com os meus amigos hoje. Você não pode se dar esse luxo, porque no caso de uma empresa, você sabe você vai receber em algum dia determinado. No caso de uma vida de empreendedor, você não vai. Então, tem sido uma aventura enorme, é uma energia muito legal, muito diferente, e tem tido vitórias muito grandes. Olha quem tá aqui, ó. Olha o Eugênio. Mantendo. Que bonitinho, ele tá com a parabólica na cabeça. Ele fez umas feridas aqui, ele fica coçando, a gente teve que colocar. Peraí, eu acho que o meu... Vocês estão me ouvindo legal? Sim, tô tranquilo. Tá. Não, porque eu acho que o meu fone tinha saído aqui.
Então tem sido uma grande aventura, um grande aprendizado, João. Eu acho que eu sei muito pouco do tema ainda, mas eu já aprendi algumas coisas que têm sido importantes para mim, como, por exemplo, a conexão com os outros, como, por exemplo, acordar todos os dias e tentar criar uma coisa nova. Minha cabeça está sempre ligada em trabalho, e isso é uma coisa que eu acho que é a parte talvez um pouco difícil dessa vida, porque você muda muito o mindset, né? Eu conheci a Thaís lá no início da nossa campanha, e ela viveu isso tudo junto comigo aqui. E tem dias que ela fala, pô, você tem que parar de pensar em trabalho e tal. E é muito complicado, cara, porque quando você trabalha numa empresa, você tem os seus dias de folga e eles são totalmente folga para você. Não tem jeito, aquilo é folga. Agora, quando você tem uma empresa, é diferente, porque se de repente o seu cliente, que é pior que chefe, ele resolve te mandar uma mensagem, você não tem a opção de simplesmente não responder. Pelo menos no início. A partir de um determinado ponto, você passa a ter essa opção. Você chega num patamar diferencial. Mas o início é muita energia, muita tentativa de criar coisas novas. Eu estou sempre olhando assim para o meu escritório, pensando como é que eu posso aproveitar melhor aquele espaço. Mas tem sido incrível, Leque, tem sido incrível. A campanha que eu fiz, Vitor, com o João, foi o primeiro trabalho grande que a Like You fez como agência, depois que eu saí da TV e já estava empreendendo. Foi muito legal, foi enorme, né? A gente teve aí uma equipe, chegamos a ter 15 pessoas. O João foi uma dessas pessoas contratadas aqui pela agência para trabalhar na campanha. Então foi muito legal trabalhar. Eu recebi alguns bons feedbacks como chefe. Então isso foi uma coisa que me deixou feliz, porque também foi uma experiência nova para mim. Algumas pessoas que disseram que gostaram do meu jeito de fazer gestão e tal. Então foi legal. E é isso, cara. Tenho vivido isso. Agora a gente pegou uma empresa grande também, porque a gente tem jobs menores. E pegamos uma empresa grande para trabalhar uma comunicação 360, que está me dando muito orgulho, porque fazendo branding, fazendo posicionamento, e está sendo um tesão. Então é isso, cara, vivendo essa parada, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, às vezes eu fico doido, mudo de novo e quero fazer outra coisa, mas por enquanto está sendo uma puta aventura. Você tem uma empresa de audiovisual, é isso? Eu tenho uma agência de comunicação chamada Like You, que é essa queridinha aqui desse logo que está aqui atrás. E agora eu tenho uma outra empresa que é uma agência de marketing político, que funciona em Campinas. Tá. Você e o João? Eu e o João. Então aqui grande eu tenho um sócio, em Campinas eu tenho outro sócio. Então é isso, estou trabalhando com comunicação, vivendo comunicação todos os dias, comunicação estratégica, produção de conteúdo, está sendo muito legal. Uma coisa que eu percebi... loucura, né? A Thaís até comentou esses dias, falou para mim, porque a Thaís é advogada, né? Esses dias ela comentou comigo assim, nossa, porque vira e mexe o cliente desmarca uma gravação, porque ele reparou que a tintura da parede da empresa não está boa, então ele tem que trazer um pintor, então essas coisas acontecem muito. E a Thaís fala, nossa, mas como a área de vocês muda toda hora, né? Você tem uma marcação no dia seguinte, de repente você não tem mais e tal. Então é uma dinâmica muito louca, acho que diferente de muitas outras profissões, e está sendo massa. Às vezes eu tô falando com alguém, a gente tá falando sobre comunicação e tal, aí a pessoa fala assim, mas você tem certeza que isso daí vai funcionar? Eu falei assim, não tenho. A gente vai tentar. Eu já vi dar certo. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Tem que testar. Porque a gente tá falando de pessoas, né, cara? Não é uma conta exata. Tipo assim, vamos falar um pouco do direito. O direito, você sabe a jurisprudência, você sabe as leis, você tá embasado numa parte técnica. Quando a gente tá falando de pessoas, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Lógico, você tem público-alvo, você tem várias teorias, né? Pra errar menos. Eu até brinco assim, a gente vai errar menos. Vamos fazer de tudo para errar menos, né? Mas o mais legal que eu tenho descoberto nessa coisa agora mais publicitária, João, agora falando diretamente, né? Você que é publicitário. Uma coisa que eu acho tesão demais, Leque, que o marketing, ele é muito poderoso, porque ele dita comportamentos. Então, essa é a parte mais louca que eu acho, porque assim, relatar informações é muito legal, porque você está ali em primeira mão, você está tendo contato com a fonte, você vai conversar com ela e vai passar a notícia que está todo mundo esperando saber. Então, também tem uma energia muito legal. Mas, cara, o marketing, que loucura, né? A gente faz uma campanha, uma comunicação, e aí você chega ali para o cliente e apresenta, a gente vai fazer isso. Ele fica desconfiado, né? Cara, confia, vai dar certo. A gente tem aqui, a gente vai andar por esse caminho, parará, e vai dar certo. A gente vai se embasar aqui, por exemplo, na Blind Lux, que é a empresa que a gente está atendendo agora, que é uma indústria de persianas e toldos e tal. A gente criou para eles uma marca arquetípica, baseada em arquétipos, 12 arquétipos e tal, e criamos lá, baseada no arquétipo do herói, porque a gente fez todo o estudo e tal, entrevistamos clientes, aquela coisa toda, né? Aí apresentamos. Aí o cliente,
vai tirar os produtos do logo? Não, aí você explica, não, hoje em dia não tem que ter produto no logo, tem que ter conceito, é diferente, você vai se comunicar com o propósito das pessoas, tal, não sei o que, tal. Ah, beleza, vai, contratei você, vamos nessa. Aí você começa a gerar os conteúdos, e aí você começa a ver as pessoas da rede social dando retorno. Caralho, que história linda. Caralho, por isso que a Blind Lux é diferenciada, não sei o quê. Aí você mostra o relatório do seu cliente. Olha como é que tá o comportamento aqui, ó, depois que a gente mudou a estratégia. Então você se sente poderoso, porque você sabe que você está ditando os comportamentos de um segmento. Isso é maravilhoso. Então, essa parte, esse veneninho, assim, essa droguinha do marketing, eu já estou sentindo na veia e eu estou achando massa. O pessoal acha muito que o marketing, ele cria sentimentos, mas na verdade ele não cria nenhum sentimento, ele desperta. Ele né? explora, Só né? Ele gatilho. explora. É o gatilho. É só gatilho. Não, mas, por exemplo, você falou de arquétipo. Quem não conhece, por exemplo, só para vocês, quem tá ouvindo, né, que não entende muito sobre arquétipo, é um negócio que vale a pena demais entender. O Joseph Campbell fala muito sobre arquétipo e o Jung também fala muito sobre arquétipo. Então vale a pena dar uma olhada. O herói, geralmente, é a Nike, salvo engano. Eles têm Perfeito. muito isso do a Nike arquétipo. É uma marca arquétipa do herói. Que participa muito. Isso, ela assim, você pode ver que. Tanto que você. A ideia. A gente sabe que dá certo, porque hoje você vê que a Nike não tem nada falando que é tênis, né? Lógico que eles estão num patamar absurdo em relação ao conhecimento mundial, né? Mas assim, é só a marca, né? Então a gente sempre sonha em chegar nisso, né? Quando a gente tá empreendendo. Mas uma coisa que eu achei curioso, Otel, no seu jeito de trabalhar, as coisas que você faz, é que quando acho que você conseguiu absorver. Eu falo que tudo na nossa vida vai lapidando a gente, né? E a gente vai deixando algumas partes nossas para trás. Acho que a TV, acho que você tá no jornalismo, te lapidou para você ser um cara resiliente na questão de conflitos, né? Eu lembro quando às vezes o mundo tava pegando fogo, o Theo tava assim, não, eu entendo. Não, vamos fazer assim. Não, tem uma solução. Você ficou tão acostumado a tomar porrada que ali o cliente que vai te falar, você já resolve, é só uma pessoa para você resolver. Às vezes tinha um caminhão de gente para você resolver BO, né? Imagina para ele que tinha que lidar com um ponto, com o cara falando, com o entrevistado, com não sei o que, com o Zidane, com o impeachment da Dilma. Você acha que um cliente no telefone vai ser problema? Exatamente. Mas a casca que faltava eu adquiri naqueles 3 meses, viu, Joãozinho? Ô, filho do filho da puta. Porque, cara, se já existe uma pressão grande de um cliente que é dono de uma empresa e está gastando dinheiro com você porque quer que a empresa seja vista diferente, você pode pegar isso e multiplicar por 100 numa campanha política, porque é uma sede de poder, meu irmão, e aí os caras te ligam e eles estão insatisfeitos e, porra, e uma gritaria e 300 pessoas falando que você está fazendo errado e mandando mensagem pro cara, falando, ó, essa agência sua aí, essa comunicação não tá certa, e o pau comendo, e você com um monte de gente ali para administrar, para motivar e filtrar aquela porrada toda que você tá levando. Mas, cara, modéstia à parte, eu acho que eu toquei bem. Não vou perguntar pro João aqui no podcast, porque vai que eu fui mal, e aí ele vai ficar sem graça, mas eu acho que eu consegui lidar bem com a pressão, e aprendi muito também. Vamos dar a premissa que você foi bem, vai. Vamos lá, vamos partir dela, a gente volta pro próximo. E qual que são, você acha que os próximos passos aí dentro dessa estrutura que você tem hoje? O que você tem sonhado aí? Vamos dizer assim, vamos falar de sonho para os próximos tempos, porque eu vejo assim, essa nossa área tem crescido muito, né, cara, assim, e tem crescido numa disparidade até do que há profissionais com qualidade, né? Isso eu percebi muito. Por exemplo, o trabalho que vocês fazem hoje, pouca gente faz bem feito no Brasil, né? E qual que são as suas ideias aí para os próximos tempos em relação a esse projeto? João, a gente encontrou um nicho muito importante. Primeiro eu vou falar de qual era a minha dor como Like You Filmes. A minha dor era a seguinte: as agências de comunicação não têm produtora de vídeo. O que eles fazem então quando o cliente demanda um vídeo? Terceirizam. Eles têm um contrato gordinho lá. Na hora de terceirizar, eles querem pagar R$1.000 num vídeo. A Like You não faz vídeo por R$1.000. Então, isso foi uma segmentação que a gente adotou desde o início. Quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito cliente por causa disso, porque eu estava dizendo não para vídeos de R$1.000, o que eu percebi? Que eu tinha que cortar o intermediário. Então, não tinha que ser apenas a produtora, eu tinha que ser a agência que tem produtora. Então, hoje, o diferencial da Like You, depois de ter aprendido muito com vocês e de ter conseguido reunir uma equipe muito boa em pouquíssimo tempo, que foi a equipe que eu coordenei durante a campanha, eu percebi que eu tinha capacidade de coordenar uma agência de comunicação. Ainda que entendendo todas as dificuldades e necessidades de aprendizagem,
eu percebi que eu podia ter uma agência de comunicação. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu montei uma agência de comunicação. Hoje nós somos focados em clientes maiores, só que eu vendo meu peixe dizendo, você não é apenas agência. Você tem acesso também a uma produtora de vídeo. Então, quando você quiser conteúdos de vídeo, você não vai precisar terceirizar. A gente vai fazer aqui para você. E como nós somos muito bons em vídeos, como nós fazemos isso, faz parte do nosso DNA. Nós somos de televisão, o meu sócio é um puta de um editor, e a gente tá ficando cada vez melhor nisso. O que acontece é que eu consigo morder os clientes nessa. Então, ao invés do cara contratar uma agência de comunicação, que depois vai ter que me terceirizar e de repente nem vai conseguir me contratar, eu já convenço o cara de que é melhor ele me ter desde o início da jornada. Entendeu? Então, esse tem sido o diferencial. Nós somos uma agência que produz conteúdo. E, cara, vídeo hoje, como você bem sabe, vídeo é o que está rolando, vídeo é o que está engajando, vídeo é o que todo mundo quer fazer. E o melhor de tudo, cara, vídeo com storytelling. Então, as campanhas de comunicação, elas estão cada vez mais humanizadas e menos voltadas para o varejo. Então, cada vez menos você vê propagandas totalmente varejistas. Cada vez mais você vê propagandas que trabalham o propósito, trabalham o conceito, trabalham a história por trás da marca. Então, a gente tem mergulhado de cabeça nesse mundo e tem dado muito certo. E Goiás é um estado muito bom, porque por ser um estado mais conservador e mais antigo com relação à comunicação, o empresário goiano ainda não tem esse abraço todo com a comunicação, especialmente essa mais moderna. Agora, os filhos do empresário goiano estão começando a assumir as empresas. Então, eles assumem com uma outra mentalidade. Então, a gente está conseguindo pegar essas pessoas justamente porque o mercado goiano tem muito dinheiro, porque é um mercado muito ligado à pecuária, muito ligado a todo esse mundo que envolve a pecuária, a agricultura e tal. Então, tem muita coisa, tem muita tecnologia criada para isso, tem transportadoras que trabalham para isso. Então, a pecuária dentro de Goiás, ela movimenta uma cadeia muito grande. Então, tem muita grana aqui e uma mão de obra não tão qualificada na área da comunicação. Então, a gente está pegando isso e está dando muito certo por causa desses fatores todos. E o caminho, respondendo a sua pergunta finalmente do sonho, eu quero ter uma agência que trabalhe, que seja uma agência com um prédio, uma casa grande, que a gente tenha campanhas de comunicação 360, em que o nosso trabalho seja feito como está sendo feito agora na Blind Lux, que a gente faça reposicionamento, que a gente gere conteúdo e consiga implementar nessa empresa uma mentalidade de conteúdo. E aí eu quero ter vários clientes como esses, dentro de uma estrutura em que eu possa, daqui a um tempo, trabalhar um pouquinho menos e delegar um pouquinho mais. Para o empreendedor, empresário, né, ter uma empresa autogerenciável, vamos chamar assim, né, que não depende exclusivamente do seu suor lá no dia a dia, né? É o sonho. Não, lógico que vai depender do seu suor, claro, mas assim, ter uma empresa construída que funcione sem você, putz, é o que há, né? É o supra-sumo, é o creme é o creminho do empreendedor. Mas e você já imaginou trabalhar com isso quando você era repórter? Você imaginava que você ia trabalhar com isso? Ou tinha alguma ideia assim? Da onde surgiu essa ideia? Cara, não sei como é que isso foi crescendo dentro de mim, de verdade. Primeiro eu precisava de dinheiro, fonte extra de grana. Foi assim que eu comprei uma câmera. Aliás, minto, não foi. Eu comprei uma câmera que eu queria fazer um projeto baseado num canal americano fudido que chama Great Big Story. Eles contam histórias de pequenas coisinhas pitorescas no mundo inteiro. Acessem. Great Big Story, maravilhoso. Canal grande, tem quase 10 milhões de subscribers. Caraca. Que massa. Grandão. E aí baseado no Great Big Story, eu criei o Help to Grow, que era um canal que iria mostrar iniciativas de pessoas que fazem coisas para mudar o mundo, pequenas iniciativas. Eu não tinha fins lucrativos, mas eu queria, assim como acontece com o Great Big Story, conseguir financiamento para fazer viagens, contar histórias do mundo todo, era o meu objetivo. Só que logo eu entrei na Globo e saí de São Paulo, que eu estava na Rede TV na época, e vim para Goiânia de novo, agora para trabalhar na Globo. E aí o que eu precisava, não tinha tempo muito, mas eu precisava melhorar minha renda. Aí eu peguei minha câmera, meu computadorzinho, que eu tinha aprendido a editar, e comecei a gravar pequenos institucionais. E aí outros sócios entraram comigo, outros jornalistas, hoje tem um sócio, na época tinha 2 e tal. E aí a gente foi crescendo, de repente eu peguei uma paixão muito grande, não apenas por gravar e editar, mas também por posicionar, por trazer o propósito da empresa. Eu comecei a perceber que eu estava me transformando num marqueteiro, de certa forma. E aí o convite do pai do João, que é um cientista político muito, muito fodido, o pai do João, que é um amigo meu de infância, cresci na casa deles, de certa forma, estudamos juntos desde criancinha,
me convidou para coordenar uma campanha, coordenar o marketing de uma campanha. E aí, quando acabou, a gente perdeu a campanha, mas eu acredito de verdade, não é papo de derrotado, não, acredito que não tenha sido por nossa culpa, mas sim por coisas que fugiram do nosso poder, da nossa capacidade de resolver. E aí foi aí que eu mergulhei de vez e falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu percebi que eu poderia ter uma equipe, que eu poderia mergulhar mais nisso e trazendo pessoas que me ensinam, né? Porque eu não sou um marqueteiro, né? Eu não sou um Nizam Guanais, eu não sou um Washington Oliveto, eu sou apenas um jornalista aprendendo. Mas aí eu trago para a minha jornada pessoas que vão me ensinar e que vão contribuir com o processo. O João foi uma dessas pessoas, por exemplo. E assim eu fui criando esse caminho, e assim eu acho que vai todo mundo crescendo junto. Então é isso. É como eu me vi apaixonado por marketing. Uhum. Engraçado que o pai do João, ele é o tipo de cara assim, que ele chega falando um monte de coisa, e não faz sentido praticamente o que ele tá falando. Aí depois você passa uma semana e você fala assim, caraca, não é que faz sentido aquele negócio que ele tava falando? Assim, ele vem falando um monte de coisa, porque o cara, assim, acho que ele é estatístico, né? Ele é formado em estatística social. A cabeça dele tá nos números aqui, ó. Fazendo os números. Aí ele fala várias coisas que você não entende, dá uma semana e fala assim, olha, o velho tava certo, hein? Era isso aqui. Era isso aqui mesmo. Não, talvez o Vitor ainda tenha a oportunidade de conhecer o Paulinho. É um cara massa. Nossa, ele é um cara legal pra conversar, porque o cara tem bagagem, hein, velho? Nossa. Tem história. E ele é muito... Tudo. Ele é muito generoso, assim. É um cara que... Ele me ligou um dia e falou, Theo, você saiu da TV, né? João me contou aqui que você tá com a produtora. E aí, como é que é? Eu falei, estamos aqui produzindo filme e tal. Bom, vem aqui fazer uma campanha. Estamos com um cliente aqui, que a gente está dando pesquisa para ele. Vem aqui, ele vai te ligar. Aí me liga o Mário Alder. Ô, é o Theo? Aí assim começou essa história, um contrato grande, enfim, um trabalho gigante. E é muito louco, cara. De repente você se vê assim, assinando um contrato de um valor que você nunca imaginou. Você se vê coordenando 14, 15 pessoas, tipo, resolvendo um monte de pepino, uns puta empresário poderoso ligando no seu telefone e te agradecendo ou te xingando. Você percebe que você subiu, assim, num degrau, assim, na vida profissional. Você fala assim, caralho, é mais pressão, mais dinheiro, mais responsabilidade, mais tudo. Aí você percebe que você está crescendo ou então, sei lá, fazendo um upgrade. Não saberia bem qual é a palavra, porque depende muito do que cada um quer para si também. Uhum. São momentos, né? É muito louco como a comunicação traz isso para as pessoas, né? Não só no âmbito de trabalho, mas no pessoal também, né? Você ter contato com as pessoas te traz muitas essas coisas assim, né? Às vezes você se vê assim porque você, às vezes, tá numa roda com pessoas queridas e que você é muito amigo, que você fez amizade durante anos, assim, e de repente você se vê numa posição que um comunicou com o outro, falou com o outro, e ali você tá naquele momento ali que você nunca nem imaginou, né? É muito gratificante. Umas coisas. É gratificante. A Thaís até estava conversando comigo esses dias, ela fica vendo essa loucura, né? Esse tanto de coisa que acontece na minha vida. E esses dias ela falou, nossa, muito orgulho, cara. De repente tô do teu lado assim, e liga uma senadora. Tipo, oi, senadora, tudo bem? Porque a gente tá negociando com uma senadora lá para fazer a comunicação dela, comunicação não de campanha, mas de trabalho mesmo. E é legal, assim, cara, porque de repente você se vê, num patamar bacana de negociação, de responsabilidade. É gostoso. É uma outra parte da minha vida que eu nunca tinha imaginado. E uma coisa que eu também dizia que eu nunca faria e que eu simplesmente faço 24 horas por dia é vender. Eu dizia para todo mundo assim, cara, eu nunca vou ser vendedor. E hoje, se eu pudesse dizer, bom, de tudo que você está fazendo, o que você mais faz? Vender. É o que eu mais faço. Todos os dias eu estou falando da minha empresa, estou falando do meu trabalho, estou vendendo a imagem da Like You Comunicação, da A a Z em Campinas. Então, vender é o que eu mais faço. Tem que vender o peixe, né? Não, eu até brinco, tem um cara que eu sigo, né? Ele fala assim, o empreendedor que não sabe se vender não é empreendedor. Então, o cara tem que, no mínimo, você tem que saber se vender, né? Você vai ser empreendedor, eu preciso vender meu trabalho, eu preciso ficar com brilho no olho para falar do que eu faço, né? Senão o cara nunca vai comprar, porque tudo, cara, eu vou falar a real, assim, muita gente faz um trabalho muito parecido, e você se diferencia nessa conexão que você faz com os seus clientes. Eu sempre falo, eu não sou o melhor da minha área, mas eu tenho essas qualidades. Você tá afim de trabalhar com essas qualidades? Beleza, então vamos pra cima junto, né? Acho que quando você é sincero e transparente e você realmente faz aquilo que você gosta, né? De fazer. Eu não sei tanto que eu não vou falar que você ama, porque ama é demais,
né? Uhum. Tem aquele negócio, né? Começa fazendo o que você ama pra você não amar mais. Nunca mais amar nada. Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada na sua vida. Exatamente. Mas assim, acho que é aquele quase do Ikigai lá, né? O que você é bom, o que vai fazer diferença nas pessoas e o que você pode ser bem pago pra isso, né? Então, assim. Sabe o que eu descobri, João? Que eu sou muito bom, e isso não tem nada a ver com saber fazer marketing, ou saber gravar filme, ou ser repórter. Eu descobri que eu sou bom me conectando com pessoas. E aí, eu descobri que essa é a principal característica de alguém que quer crescer com uma empresa. Porque eu não preciso ser o melhor social media, eu não preciso ser o melhor produtor de vídeo, mas eu preciso ter os melhores, contratar os melhores. E aí, para conseguir trazer os melhores para perto de mim, eu preciso ter o poder argumentativo de convencer os principais empresários a me contratarem. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter a verba. Tendo a verba, eu consigo montar uma equipe. Então, assim, realmente, cara, não tem jeito. O principal de tudo é a conexão. É você vender seu peixe. É você mostrar. E aí, eu sou presente nos jobs. Eu demonstro para o cliente que eu realmente não estou delegando. Quem está fazendo sou eu. Eu estou ajudando a minha equipe a chegar no melhor resultado. Então, eu descobri que essa é a principal característica do empreendedor. E eu quero aprimorá-la cada vez mais. Para chegar a um ponto, e eu falo isso para o meu sócio, para o Douglas eu falo muito isso, para chegar a um ponto que a minha função vai ser simplesmente ir lá, tomar um uísque com o cliente, apertar a mão dele, assinar o contrato e monitorar o que está acontecendo. Assinar. Assinar o contrato e monitorar o que está acontecendo, só. E um dia vai chegar lá, pode ter certeza. É isso, tomara. Theo, e o seu tempo livre aí, cara? Se ele existe, você dorme, né? Come. Não entendi o que você falou agora. No tempo livre, né? Tempo livre? Tempo livre? O que é isso? Não, eu vi lá um dia que você estava postando que você joga um RPG, é verdade isso daí? Eu ia dizer isso, cara. Como que é esse negócio aí? Meu tempo livre tem sido dividido em duas coisas hoje em dia. A Thaís, que a gente, quando tem um tempo livre, a gente consegue fazer coisas juntos e tal. Uhum. E às vezes sobra um tempinho para fazer uma coisa que é um resgate às minhas origens, que é jogar RPG com os meus amigos. Inclusive o mestre é o João. É o João? Ele tem cara de mestre. Não, ele é um ótimo mestre. Ele é muito criativo, ele faz os enredos, Lex. E hoje em dia, na nossa época inicial, a gente jogava era juntinho, né? Com o tabuleirinho lá e tal. A gente joga GURPS, eu não sei se vocês conhecem. Como chama? Eu não conheço. GURPS. GURPS? É o sistema. Eu só conheço D&D só. O GURPS é o outro grandão. O D&D é maior, mas GURPS também é bem difundido. E a gente joga GURPS. E aí, enfim, antigamente, quando a gente era pequenininho, a gente jogava assim entre nós. Agora é numa plataforma. Chama The Roll. Ah, que legal. Aí tem musiquinha, aí você tá jogando ali, você tá ouvindo a musiquinha de fantasy, não sei o quê. É a jornada do herói, né? A jornada do herói, Esse é aqueles tabuleiros tipo que tem os bonequinhos, tem o mapa, assim, né? O GURPS não é. O GURPS é... Porque o RPG, da próprio nome, é Role Playing Game, né? Você interpreta teu próprio personagem, né? Uhum. Então você tem uma ficha, e aí nessa ficha você interpreta o teu personagem, e eu, inclusive, sou fanfarrão demais, eu falo com a voz, assim, eu sou um viking. Eu sou um viking. Os meus amigos ficam me zoando, mas eu sou um viking, ele é o Wolf Knut. E ele é um viking, aí eu interpreto. Os amigos ficam assim, cara. Seu verme insolente. Seu verme insolente. Mas é bem legal, a gente joga às segundas-feiras, quando eu tenho tempo. Não, mas e o negócio que eu tenho certeza que contribui para sua criatividade no trabalho de forma fantástica. RPG é legal, cara. Porque também te dá você tem que interpretar, então você tem que ter um certo poder de improviso, é legal. Às vezes tem umas coisas bem ridículas, mas enfim. Os negócios bizarros. Eu não deixo a minha namorada me ver jogando RPG. Você quer manter o estereótipo. Vai perder o tesão em mim, exatamente. Vai acabar uma parte da nossa relação, vai morrer ali. Mas qual o problema? É o seu lado viking ali falando, cara. Porra, tem que dar espaço pro seu lado viking falar também. Não, mas sabe quem a gente tá falando sobre audiovisual? Eu quero trazer até esse assunto, porque eu fiquei muito feliz. A gente começou a fazer podcast, mas eu sempre gostei muito de rádio, de podcast, sempre foi minha paixão, assim. Eu cresci, por exemplo, com o Jovem Nerd, acho que vocês devem conhecer até. Quero falar sobre um detalhe interessante. E, cara, eles têm um conteúdo de muita qualidade em relação a RPG. Não sei se você já ouviu, Theo. Não, mas assim, depois procura. Eles fazem, cara, um negócio, vamos dizer assim, é tipo
Já ouviu falar de podcast que é meio uma telenovela, um negócio assim? Sim. Tem efeitos especiais, tem música. Aham. E eles fazem isso de uma forma maestral, assim, vamos dizer assim, Uhum. que é muito, 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 muito bom. Uhum. Eles já fizeram acho que uns três. Eles fazem vários episódios, eles vão fazendo ao vivo, né? E é muito louco, porque os jogos geralmente demoram 10 horas, assim, dependendo do qual é a quantidade, né, de personagens e tal. E eles vão fazendo vários cortes, tem várias edições. Até olha que massa, e eu cresci, né, vendo essa parte do RPG e tal. E eles foram comprados agora pelo Magazine Luiza. Né, o Magazine Luiza, ele tá numa empreitada, porra, ser comprado pelo Magazine Luiza. Imagina assim, o Magazine Luiza compra lá aqui o filme e fala assim, Theo, agora você só fica no criativo. Você não precisa fechar contrato, você não precisa ficar no burocrático, você só cria. Vai. Aí você vai fazer, aí você abre uma outra empresa. Sabe quem que teve isso aí foi maravilhoso, isso que você tá dizendo, porque quando aconteceu com os caras eu invejei muito. Sabe a cerveja Colorado? Sei. É uma cerveja de Ribeirão Preto e tal. E, salvo engano, é de 3 amigos e tal, cervejeiros e não sei o quê. Os caras, quando foram comprados pela Ambev, que já tem uns 3 anos ou 4, eu acho, inclusive, infelizmente, caiu um pouco a qualidade da cerveja, na minha opinião. Concordo, também concordo. Mas quando eles foram comprados, eles fizeram isso. Então, eles receberam uma bolada e seguiram sendo lá, tipo, os da empresa, diretor de marketing, diretor de produção. Aí é a cerejinha do bolo, né, filho? Você pega e enfia 200 milha no bolso e vai ganhar salário de CEO. Vai ganhar. Porra, e você não precisa se preocupar com a burocracia. Será que deu lucro esse mês? Será que não deu? Não, os caras só tá. Tipo assim, um negócio gigante de dinheiro. E eles estão virando isso agora, né? Agora eles só vão fazer conteúdo. E agora eles falam assim, gente, o céu é o limite. Faça o que você. Na verdade, olha que legal. Eles tinham. Chama Call of Cthulhu, alguma coisa assim. Que é o último que eles lançaram, né? O Cthulhu é bem famoso, assim, nos RPGs. E eles fizeram a maior vaquinha da América do Sul. Não sei quantos milhões eles arrecadaram, porque eles vão fazer livro, action figure, eles vão fazer um jogo de tabuleiro, que é o Role Play também, pro RPG. Tipo assim, acho que eles conseguiram 20 milhões, eu acho. Eles têm um público muito grande, é muito, muito grande. Porque é isso, é exatamente o que aconteceu. Eles pegaram a galera... Agora, por exemplo, eu comecei a gostar com 14, 15 anos, eu comecei a gostar deles. Agora eu tenho 20, eu vou fazer 27. Eu tenho poder aquisitivo agora. Sim. Eles cresceram. Por isso que eu falo muito dessa mudança de geração. A gente tá vendo uma mudança. Agora, a gente tá vendo uma geração que tem o poder aquisitivo, que não é a galera muito focada na internet, não é a geração focada na internet. Você vai ver daqui 10 anos que a galera que nasceu em 2000 vai ter poder aquisitivo para comprar. Aí tem gente que fala que o mercado da internet tá saturado. Eu falei assim, o jogo vai começar agora. O jogo tá começando agora. Os verdadeiros revolucionários são essas crianças que já nascem com o tablet na mão, né? E que essas vão ser as verdadeiras revoluções aí daqui a 10 anos, quando essa galera tiver pensando em criar coisas novas e tal. Eu concordo com certeza. Com você totalmente. Eu acho que a gente está só engatinhando na tecnologia. Inclusive, um dos seriados que eu e a Thaís assistimos juntos é Black Mirror. Eu já tinha visto, e aí insisti que ela tinha que assistir. E o que me assusta no Black Mirror é a verossimilhança, né, cara? Porque eles criam coisas ali que, sim, são muito reais. Aquelas merdas vão acontecer. Vão, com certeza. Partes com certeza vão. Não sei se totalmente daquele jeito, assim, mas eu acho Mas algumas com certeza. Mas eu acho que em parte vai sim, cara. Com certeza. Aquele negócio do like, assim, né? Quando a pessoa aparece, assim, e aparece o like na cabecinha dela. A pontuação que você dá pra ela. É muito louco, Nossa, cara. E aí a pessoa não pode entrar em tal lugar porque ela não teve não tem tantos likes, assim, enquanto as pessoas veem ela. Muito louco, né? Não, é o novo crédito, né? É o novo Serasa do futuro. Nossa, você vai ficar dependendo do julgamento das pessoas para você falar se você é bom ou não. Imagina como é que é. Nossa. O índice de doença psicossomática vai aumentar tanto, porque ninguém vai poder falar nada. Já tá, né? Já tá, né? Esse que é o negócio, né? Com o que a gente tem hoje, já tá, né? Então, lá pra frente vai ser aquela loucura, né? Tem muita gente que fala sobre uma geração mais sensível, né? Mas eu acho que, assim, nunca na história da humanidade você pôde ser julgado por 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Uma coisa é você ter um ciclo social ali, a sua bolha. A gente tava conversando com uma pessoa, o Nicanor, né, no último podcast, e a gente tava falando sobre isso, né? Antes ele tinha a bolha dele, né,
das únicas pessoas que ele encontrava, que eram os amigos dele. Hoje, você tem pessoas de todo mundo falando de você, dando like ou dislike, assim, nas suas coisas, né? Então, a gente... Tem os dois lados, né, John? Não tem jeito, porque da mesma forma você não conseguiria fazer um trabalho seu atingir tantas pessoas simultaneamente como a gente consegue hoje. Tipo, tô fazendo um vídeo pro cliente aqui, tava dando uma checada como é que estão os ratings aqui, né, de alcance e tal. O vídeo que a gente fez do primeiro teaser já está em mais de 25 mil pessoas, né, de alcance. E quando que a gente conseguiria isso com o tamanho do investimento? Isso daqui era impossível. Isso daqui seria impossível. Então esse é o lado bom, né? A gente vai conseguir fazer o nosso trabalho e chegar muito mais longe. Tanta celebridade ganhando dinheiro, né, só com o Instagram e tal. Mas as doenças e todo o peso desse julgamento de milhões também é muito foda. Esses cancelamentos, né? Esse é o lado negativo de tudo isso que a gente está vivendo. O julgamento também é mais amplo, né? Exatamente. A gente está na era do cancelamento, né? Tem até uma frase muito legal do Paulo Freire, né, que ele fala assim, que num ambiente sem educação, o cara que ele é, vamos dizer assim, que é agredido, ele sonha ser o agressor. Sim, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente vive num lugar onde a gente tem pessoas que têm uma situação de educação, uma situação de vida bem, não vou falar assim, perto da miséria ali, né? E o sonho dela é ser o cara que abusa do poder em cima dela, né? Então, é muito doido. Para trás isso para essa, né? Para essa nona potência da projeção da internet, a gente fala de um problema gigante. Um problema gigante, com certeza. E Theo, aí pra gente finalizando os nossos papos aí, que mensagem você tem para deixar pra galera? O que você imagina para os próximos anos aí? E o que você achou de fazer o podcast? É seu primeiro ou você já tinha feito algum? Meu primeiro podcast, Leque. Muito obrigado, João. Não, eu vou te falar, Theo, o desvio de retina, ele é um trampolim para o sucesso das pessoas, porque as pessoas, não, tô falando sério, as pessoas, elas vêm aqui e depois elas vão elas vão dar entrevista Band, programa sério? de TV, tô falando sério, umas 3 pessoas aqui já... Umas 3 pessoas, das 23. Mas eu vou mudar um pouco o prisma dessa sua percepção. Eu acho que eu já comecei acima de entrevistas de televisão e tal com vocês. Então, para eu evoluir, eu vou ter que dar entrevistas para podcasts maiores do que vocês. Não, mas você vai fechar o contrato. Daqui uma semana você vai fechar um contrato muito grande, entendeu? Que é o trampolim para várias coisas. Mas agora você vai dar entrevista como empresa, como empreendedor, não como repórter. Perfeito, muito bom. Então, acho que falando aqui, somos 3 jovens, né? Eu um pouquinho menos jovem do que vocês, mas eu acho que o recado que eu deixo é para todo mundo que estiver ouvindo a gente agora, pensar muito no que está rolando assim dentro desse nosso novo movimento, né? Você tem vontade de fazer alguma coisa, não deixa aquela vontade guardadinha ali, põe para rodar, pode ser que aquela coisa não dê certo, mas depois uma segunda tentativa, uma terceira, porque o que eu sinto, João, de verdade, quando a gente está trocando essas ideias aqui, eu vejo 3 pessoas que estão aqui correndo atrás de alguma coisa nova, cara, que estão saindo daquele status quo de antes e tal. Então é esse o recado. Eu acho que vai lá, corre atrás do que você está querendo fazer. Se tem uma vontade, se existe uma vontade, existe uma oportunidade. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Então, queria agradecer demais esse convite por estar aqui, porque eu acho que isso só, mais uma vez, traz assim para mim o sentimento de que eu estou fazendo a coisa certa, porque tem pessoas que estão vendo o que eu estou fazendo e que estão falando, não, deixa eu escutar a história desse moleque. É uma história ainda que está no começo, mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu acho que é isso, é um passinho de cada vez, e a gente vai tendo as provas de que a gente está no caminho certo. Obrigado demais pelo convite. É isso. Muito obrigado a você, Theo. Obrigado por participar, dar o seu tempo aí pra gente. Sei que você tá um pouco sem tempo aí, né? Pelo que parece. Mas hoje tá tudo certo. Mas muito obrigado aí por dar um pouquinho do seu tempo pra gente aí. Não, foi um prazer, foi uma troca, foi muito bom. Obrigado mesmo. João, valeu, foi um prazer revê-lo, viu? Que isso. E pra você, né, que tá ouvindo, se você ouviu até agora, né, a gente não deu o começo, mas você já tá cansado de saber quem acompanha a gente, dá o seu like, curte, compartilha, fala pra sua família ouvir, entre no nosso Apoia-se, se você quer que o nosso trabalho continue a melhorar cada vez mais, né, apoia a gente tá preparando muita coisa nova para os próximos meses aí, e então se você ouviu até agora, quer dizer que você gostou, não vou nem perguntar, mas então assim, leva pra galera,
vira a gente batendo na parte das pessoas. Você já ouviu o desvio de retina hoje? Tudo bom? E se você não tem o dinheiro para dar o apoio, você não tem problema. Se inscreve no nosso canal no YouTube, porque, né, o principal é isso. Se inscreve no canal, aperta o botãozinho, é de graça, não custa nada, você vai assistir nosso conteúdo. Se tiver algum convidado que você gosta, você vai poder ouvir ali semanalmente. Toda semana a gente faz episódio novo. E a gente tá correndo atrás, né, fazendo o negócio acontecer para trazer um conteúdo legal para todo mundo, né? Parabéns pela iniciativa, galera. Quem estiver ouvindo aí até agora também, queria pedir para seguir a gente lá na LikeU Comunicação, @LikeU Comunicação. O Instagram é @teltaveira e o conteúdo dessa entrevista estará nas minhas redes sociais assim que vocês permitirem. É isso. A gente vai deixar na descrição também, viu, Theo? Beleza. Suas coisas, e aí todo mundo pode acessar lá pela descrição no YouTube ou no Instagram. Lá vai ter todos os links lá, a gente vai mandar para você, tá bom? Tá bom, vocês têm perfil no Instagram, né, para eu marcar lá agora aqui. Sim, temos lá. Estamos nas redes sociais. Obrigado, valeu demais. Valeu, galera. Quem tá ouvindo o Theo, um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau.